Bom dia a todos. Tudo bem com você? Eu quero contar uma história que aconteceu essa semana. O irmão foi lá em casa para fazer uma limpeza no ar-condicionado e levou um rapaz que se batizou e depois nunca mais foi para a igreja. E eu cheguei, enquanto o rapaz estava trepado lá na escada, cheguei para o irmão e falei bem assim, no ouvido dele, falei: irmão, isso foi quarta-feira agora. O senhor está sabendo que hoje todas as igrejas adventistas da divisão sul-americana vão fechar? Ele ficou espantado, igual você está aí agora. Mas o rapaz que estava trepado lá na escada parou o que estava fazendo e olhou para mim e perguntou: como assim? Falei: todas as igrejas vão fechar. Depois do culto, né? O diácono vai fechar as igrejas, cada um vai para sua casa. Mas sábado abre de novo. Ele virou assim para mim e falou: irmão, eu senti um frio na espinha agora que o senhor não imagina. Ou seja, nós estamos vivendo o finzinho de 2025. A gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. Mas tem muita gente ainda que está indeciso. Sabe o que é certo e o que é errado, mas continua fazendo o errado. Continua não se firmando no que é certo. E esse frio na espinha, ele vai subir muito em breve até os cabelos da nuca. E o indivíduo vai conhecer a morte de perto. Queria falar desse assunto hoje com você. Mateus capítulo 25. Conhecida parábola das 10 virgens. Só que nós não vamos estudar ela como parábola, mas sim de uma forma escatológica, ou seja, de uma forma profética voltada para o tempo do fim. É uma parábola, mas apesar de ser uma parábola que também tem um fundo moral a ser ensinado, ela também está baseada em profecia. E existe muita profecia aqui dentro que vai nos ajudar hoje a nos posicionarmos. Eu batizei esse sermão de o que é ser um adventista do sétimo dia em 2025. Abriu aí? Achou? Diga amém. Ora comigo. Maravilhoso Senhor, muito obrigado porque temos a Tua palavra aberta diante de nós. E na unção do Teu Espírito pedimos iluminação para estudar, compreender e nos posicionarmos melhor diante dos fatos que estão acontecendo ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a ter bom entendimento da Tua palavra nesta hora. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 25 começa dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que são essas lâmpadas? É isso aqui, ó. Para você que não sabe. Bíblia. Tá? Isso aqui é lâmpada. E elas saíram ao encontro do esposo. Naquela época era costume, quando alguém se casava, convidar toda a comunidade. Não era que nem hoje, que só convida parentes, chegados e alguns amigos, né? Convidava toda a comunidade. Então, o casamento saía da casa do noivo, as pessoas mais próximas acompanhavam o noivo que ia até a casa da noiva. Então ele pegava a noiva e trazia para a sua casa, onde acontecia a ceia, né? As bodas. Então, nesse meio de caminho, a comunidade ia se agregando e todos entravam, todos podiam entrar na casa e participar das bodas, né? Então, essas virgens aqui, citadas, elas não eram parte da família, não eram amigas chegadas, elas estavam ali fazendo parte da comunidade. E no verso 2 diz que 5 delas eram prudentes.
Se você voltar um pouquinho aqui no capítulo 24, verso 45, você vai encontrar um termo: quem é, pois, o servo fiel e prudente? O que é prudente? Precavido, aquele que pensa antes, que analisa, que prevê, que projeta, que calcula, né? Que geralmente não é pego de surpresa. E quando é pego de surpresa, a surpresa é pequenininha, não abala, né? Então aqui é uma diferença entre aquelas que são prudentes e aquelas que são loucas. Então veja bem, o que é ser prudente com relação à volta de Cristo? É acreditar na volta de Cristo, é viver a volta de Cristo, é fazer negócios visando a volta de Cristo, é encontrar alguém para casar pensando na volta de Cristo, é edificar uma família pensando na volta de Cristo, é ter a volta de Cristo como algo presente, constante e real na sua vida. E as loucas ou imprudentes são aquelas que, apesar de saberem disto, não levam a vida de maneira prudente, não priorizam, certo? Não priorizar hoje está sendo algo muito comum. A gente abre a igreja às 8 horas da manhã, escola sabatina começa às 9, e hoje lá na igreja tinha eu e mais 4 pessoas às 9 da manhã. Aí o povo começa a chegar. Eu sei que você tem o seu motivo, tá? Se a carapuça servir, usa. Mas a pergunta que fica aqui é: você está sendo prudente? Você está agindo como uma virgem prudente? Se você não está agindo de maneira prudente, não está se planejando, não está se preparando, lamento falar, mas você está com problemas. Desculpe, eu não sou de subir ao púlpito para fazer sermãozinho mamão com açúcar. Eu acho que aqui tem que ser dita a verdade, e dizendo a verdade, eu não perco meu tempo nem tomo o seu. Certo? Não gosto de subir aqui para perder viagem. Então, desculpe as palavras, se eu chutei a canela de alguém, aceita que dói menos. Tá? Vamos lá. Verso 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é azeite? Espírito Santo. Então, o que é que falta na vida das loucas? Espírito Santo. O mesmo Espírito que escreveu a Bíblia é o mesmo Espírito que ilumina a tua mente para entender o que está escrito aqui. O mesmo Espírito que está dentro de nós, porque quando o homem foi criado, Deus colocou em nós o fôlego de vida, o ruach, tá? O Espírito de Deus. Ou seja, nós somos feitos de carne e osso, sangue, mas existe uma partícula de vida ali dentro, que é o que nos faz existir, que é o Espírito de Deus. E esse Espírito também, ele atua nas nossas vidas na forma de dons espirituais. Então aqui já vai a pergunta: qual é o seu dom? Se você não sabe, fique esperto. Será que você está sendo uma virgem prudente? Né? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, levaram azeite para entender o que está escrito aqui, para aceitar o que está escrito na palavra. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se o que, gente? O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Ouviu-se um grito. Irmã, a senhora está com uma nova versão internacional aí na mão, tá? A palavra correta no grego é clamor, tá? Essa nova versão internacional, eu particularmente não gosto muito dela, não. Ela é meio atravessada. Lá em Lucas capítulo 2, diz que José ainda não tinha casado com Maria, o moleque já estava para nascer. É meio complicada essa versão aí. Tá? Então, clamor, o que é clamor? Súplica. Né? É algo assim doloroso, não é isso? Algo angustioso, é um clamor, é uma súplica. Alguém está em agonia, angústia. Então a pessoa clama. Só que este clamor não partiu delas, este clamor partiu de fora. Elas ouviram o clamor e acordaram, né? Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É possível pegar o Espírito Santo que eu tenho e passar para outra pessoa? Ou será que eu posso pegar o Espírito Santo da outra pessoa e trazer ele para mim? Não dá para fazer, né? Não dá. Quem é que dá o Espírito Santo? O próprio Deus. Quem é que dá o dom espiritual? O Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12 diz que ele dá o Espírito, os dons, né? Conforme lhe apraz. É ele quem escolhe. Certo? Vamos avançar um pouquinho mais. Verso 9: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. Ou seja, vocês têm que buscar em quem fornece. Não é comigo. Verso 10: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Enquanto elas saíram, o esposo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E aqui vem a lição de moral, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Perguntinha: quantas virgens dormiram? Todas. Quantas virgens acordaram? Todas. Eu gosto de fazer essa pergunta, porque todo mundo erra. Tá certo? Todas dormiram? Todas acordaram. Tá? Vamos fazer aqui uma perguntinha agora. Essas virgens eram de que denominação religiosa? Pentecostais? Evangélicas? Católicas? Adventistas? Ah, era uma salada, era todo mundo junto. Calma. Queridos, a hora que Jesus aparecer no céu, os católicos vão dizer: ué, o que está acontecendo? Quem é esse cara? Porque na teologia deles, a volta de Cristo nem é trabalhada, nem é citada. Vai ser uma surpresa para eles. Eles não estão esperando Cristo voltar. Na cabeça deles, morreu, vai para o céu, inferno ou purgatório. Pentecostais seriam? A hora que um pentecostal olhar para o céu e ver Jesus voltando, ele vai dizer: ai, 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 perdi o arrebatamento. Já foi, já era, estou frito. Evangélicos. A hora que Jesus apontar, eles vão dizer: ah, que bom, agora vai começar os 1000 anos de paz aqui na terra. Adventistas do sétimo dia, sim. A hora que Cristo apontar lá nas nuvens dos céus, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Ok? Agora fazer uma outra pergunta para vocês. Quanto tempo essas meninas levaram para voltar? Elas foram comprar azeite. Aliás, elas foram comprar azeite. Acharam azeite? Não acharam. Quanto tempo elas levaram para voltar? Quanto tempo elas levaram para voltar? Se você perguntar isso em qualquer igreja, só adventista vai saber responder. Só adventista tem teologia para responder. Vamos lá? Vamos ajudar vocês? Vamos. Quem é o noivo? Jesus. As 5 virgens prudentes são as salvas ou as perdidas? As salvas. Então elas entram para as bodas, correto? Tá certo. Fecha-se a porta. Depois chegam as outras meninas e batem na porta. Tá?
Vamos lá, onde é que vai ser realizada as bodas do Cordeiro? Aqui na terra? Lá no céu. E essas meninas vão subir até o céu para bater na porta? Hã? Não. Não. Elas vão bater na porta aqui na terra. E quando é que o local ali onde as bodas estão sendo realizadas vai estar aqui na terra? Depois do milênio, correto? A cidade santa desce. Correto? Correto? Então, quanto tempo essas meninas vão levar para voltar? Pelo menos 1000 anos. Tá certo? Estamos juntos? Maravilha. Maravilha. Eu vou contar uma história aqui. Tem umas pessoas aqui que são parentes dessa pessoa, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Tinha uma irmã lá no Jamari, professora, queria ir para Paraíba. Vocês sentiram um peso aqui desse lado, né? Tá certo. Queria ir para Paraíba. Foi lá, comprou a passagem de avião. 6 meses antes. Passou 6 meses se preparando, comprando roupa, arrumando mala, preparando a casa, calculando tudo. Foi para o aeroporto. O avião sairia às 3h40 da manhã. Voo da TAM. Latam hoje, né? Era só TAM. Ela chegou 8 horas da noite no aeroporto. Ela havia planejado, inclusive, nessa viagem, jantar no aeroporto. Lá tinha um restaurante lá que servia massas. Ela queria comer massas. Ela sabia até o prato que ela queria. Foi lá para o restaurante, escolheu o prato. Encontrou uma amiga, ficou batendo papo. Encontrou outra amiga, ficou batendo papo. Meia-noite foi para a fila do check-in. Ficou lá em pé 1 hora esperando. Quando abriu... Mas você veja que pessoa providente, né? Previdente, né? Quando abriu o check-in, ela foi, identidade, passagem. Feliz da vida, já catou a mala, botou ela em cima da esteira, né? Aí o rapaz lá do guichê falou bem assim, ops, eu estou vendo a senhora andar aqui pelo aeroporto já faz um tempão. Só que tem uma coisa, a senhora errou o dia. O seu avião saiu 24 horas atrás. Saiu ontem. Você já imaginou o que é você passar 6 meses se planejando? O avião sai 3h40 da manhã, você vai para o aeroporto 8 da noite. Você está ali tranquilo e calmo, feliz da vida, porque você tem tempo. Você tem tempo, né? Você tem vantagem. Quando você tem tempo, você tem bastante vantagem. Você está tranquilo, não é isso? Não é verdade? É gostoso estar em vantagem, é? É confortável estar em vantagem, não é? Você está em vantagem, pô, você está tranquilo. Enquanto os outros ainda vão se esforçar e se matar para chegar onde eu estou, eu já estou aqui, eu ainda vou andar mais do que eles. Eu vou avançar mais. Eu estou tranquilo. Ela conseguiu pagar uma diferencinha e embarcar, tá? Deu tudo certo. Tá bom? Amém? Amém. Tá. Agora, por que eu contei essa historinha para vocês? Eu coloquei uns acréscimos por conta para tornar a história mais empolgante, tá? Mas por que eu contei essa historinha para vocês? Para poder fazer a última pergunta. Essa história, verso 6, essa palavrinha que você viu aí, chamada clamor, tá? Elas ouviram um clamor, tá? Esse clamor está no futuro ou está no passado? Futuro. Quem acha que está no futuro, levanta a mão. Quem acha que está no passado, levanta a mão. Os indecisos, pelo amor de Deus, levante a mão.
Queridos, o nome do sermão é O que é ser um adventista do sétimo dia em 2025? É saber se posicionar. Você é capaz de abrir a Bíblia e mostrar para mim que está no futuro? Consegue? Não? Ó, o avião, hein? Consegue? Consegue? Não, né? Não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque você não vai achar esse acontecimento no seu futuro. Ele está no passado. Esse clamor já aconteceu. Já aconteceu. História da igreja. Apocalipse foi escrito no ano 96, 98 da nossa era. Tem ali uma discussão teológica para achar o ano, mas tem quase 2000 anos que foi escrito. Naquela época, quando ele foi escrito, a igreja guardava o sábado. A igreja esperava Jesus voltar. A igreja entendia que Jesus estava no tabernáculo celestial, intercedendo por nós. A igreja acreditava que Jesus é Deus. A igreja acreditava que o Espírito Santo é Deus. Tudo que você acredita hoje, a igreja acreditava. Tá? Isso ano 96, 98, quando João escreveu o Apocalipse. Anos 130, 150, a igreja parou de guardar o sábado e começou a guardar o domingo. Ano 250, um cidadão chamado Ário, ele colocou em voga uma teologia que dizia o seguinte: Jesus Cristo é uma criatura melhorada, ele não é Deus. O Espírito Santo não é Deus e muito menos uma pessoa, ele é só a força de Deus. E ainda hoje tem pessoas que acreditam dessa forma. Testemunhos de Jeová, por exemplo, creem dessa maneira, né? Ao longo do tempo, esqueceram que Jesus vai voltar. Os anciãos da igreja, viu, Gil? Começaram a criar uma força muito grande, até que um deles virou papa. E ele disse o seguinte: olha, quem perdoa pecado sou eu, não é Jesus não, tá? Paga aqui uma indulgênciazinha, tá? Tá bom? Bota um dinheirinho aqui no bolsinho do papai. E aí eu perdoo seus pecados. Quando entra ali o ano 1500 alguma coisinha, Martinho Lutero chega e diz o seguinte: opa, o justo é salvo pela fé. Tem esse negócio de pagar indulgência, pagar dinheiro, não existe preço para salvar do pecado. O preço é a morte de Cristo, ela já foi, já aconteceu, então já está pago. E aí chega algo interessante, 1798. Fim do domínio da Igreja Católica, do domínio político da Igreja Católica. Que até 1798, o camarada, para assumir o trono de um reino lá na Europa, ele tinha que ir lá no Vaticano e dizer: Papa, posso? Você autoriza? Ah, está autorizado. 3 meses depois ele voltava lá e dizia: Papa, é o seguinte, arrumei uma moça para casar, o senhor autoriza? Autorizo. Ou não autoriza. Certo? O Papa perdeu o comando das nações. Ano 1800 começou a proliferar as chamadas sociedades bíblicas aí, mundo afora. Começaram a produzir Bíblia a torto e direito, em todos os idiomas. As pessoas começaram a ler e descobriram, ali em Daniel 8,14, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Descobriram que Cristo vai voltar. Descobriram que Cristo vai voltar. E ali, 1830, começaram a acontecer movimentos no mundo inteiro. Teve movimentos relatados aqui no Chile, México, Estados Unidos, Europa, Austrália. E as pessoas entenderam que Jesus ia voltar em algum momento entre 1840 e 1848. O movimento mais contundente, mais forte, que movimentou mais gente, o movimento milerita nos Estados Unidos, que marcou a data para 22 de outubro de 1844. Talvez você não saiba, mas nesse dia, o Congresso americano não abriu, o banco não abriu, a escola não abriu, porque todo mundo achava que ia acontecer alguma coisa. Como a gente diz hoje, né? Acertar a data e errar o evento.
Não era a volta de Cristo, era Cristo saindo do lugar santo e passando para o lugar santíssimo. Mas houve um clamor nesse dia. Um grande clamor. Houve um clamor, pessoas dizendo: Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Marcaram data. Houve um clamor muito forte. De 1844 para cá, nós estamos vivendo tempo emprestado, como escreveu Ellen White. Nós estamos vivendo pela misericórdia de Deus, porque já era para Cristo ter voltado. Nós estamos vivendo momentos emprestados. Então, meu querido, fazendo uso dessa teologia, de forma escatológica, de forma profética, fazendo uso dessa parábola de forma profética, e lendo novamente aqui o versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Significa que você precisa urgentemente se posicionar. Urgentemente. Porque, meu querido, se você estiver vivendo como uma virgem louca, você não só não vai perceber o desenvolvimento do tempo, mas quando você tiver consciência de que Cristo está voltando, você vai sentir o mesmo frio da espinha que o rapaz sentiu essa quarta-feira passada. Só que hoje ainda dá tempo. Amanhã eu não sei se vai ter tempo, se vai ser possível, se você vai conseguir. A escolha tem que ser feita hoje. O evento, ele é real, ele vai acontecer. Nós temos que viver preparados para isso, viver em função disso. Eu não sei como é que está a tua vida. Quem conhece a sua vida é você. O meu trabalho não é conhecer a sua vida, o meu trabalho é orientar você para que você faça a escolha. E eu quero muito que você escolha a vida eterna. Eu quero muito que você escolha desde já uma vida em comunhão com Deus. Se você tem assunto pendente, não resolvido ou mal resolvido, acelera o conserto disso, porque você pode não ter tempo hábil, certo? Eu conheci um cidadão, meu pai, juntei os irmãos e falei: ó, chegou uma notícia aí, o pai está com Alzheimer. E nós nos reunimos no dia seguinte para tentar fazer uma procuração do pai para a gente poder ajudar ele a agilizar as coisas dele com mais facilidade. Eu perguntei: pai, o senhor aceita fazer a procuração? Ele: aceita. O senhor entende o que nós vamos fazer? Aham. Entendo. Pai, o senhor vai viajar para Cuiabá hoje? Aham. Pai, o senhor é astronauta? Aham. O senhor sabe falar chinês? Sim. Aham. Já tinha ido, amigo, já era. Não conseguimos fazer a procuração porque ele já não estava mais consciente do que estava vivendo. Preste muita atenção. Você ainda tem tempo, mas você não sabe quanto tempo você ainda tem. Certo? Saiba apenas de uma coisa: muito em breve nós vamos para o lar. Não é isso, Acácio? É isso ou não é? Verdade. Então, projeta aqui para mim que eu não sei fazer sem projeção. Volta para o começo, por favor, porque sem a projeção eu não sou ninguém. Volta para o começo, vai. Agora sim. Isso. Eu posso ouvir. É o poder dos ventos. É o rei que vem.
bem mais perto está. Posso quase ouvir trombeta dos anjos do Senhor, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. Oh. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhos, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória, para chamar os seus filhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecia